Fala aí, pessoal que acompanha aqui o Reparo nos Cortes, tudo bom com vocês? Hoje o negócio é React. Então, a gente vai ver aqui alguns cortes que viralizam, né, nas redes sociais, tudo, TikTok, essas coisas assim, para poder entender um pouco de como é que é o cenário do mundo automotivo, beleza? Mas, por enquanto vai ser uma coisa um pouco mais rústica, assim, quem sabe a gente melhora e tudo, decorrer, porque o canal em si era só para ser de cortes, mas aí eu resolvi fazer um compiladozinho de alguns dos maiores cortes do nosso canal, para poder a gente fazer um react, né? Tá bem aqui escrito Reparo nos Cortes Oficial, mas a gente teve que excluir YouTube, mas enfim, bora ao primeiro corte. Hilux é carro de emergente, é carro de liso, tá entendendo? Olha, o cara não pode ter uma sobrinha. Primeiro que ele vai comprar uma Hilux dele, né? Tá lá endividado, não tem onde morar, pagando aluguel, mas a Hilux tá na garagem. Aí o cara diz, eu tenho Hilux e sou muito próspero. Beleza, tá claro, é óbvio, obviamente, mas é impressionante como o carro, o ícone de todo mundo, quando o cara começa a ganhar dinheiro, ele tem que ter um Hilux. Na verdade, esse comentário aqui dele serviria para qualquer carro, na verdade. Mas ele escolheu a Hilux por quê? Porque é um alvo meio que fácil. É um carro que vende muito, de uma marca boa, a Toyota. E aí, como é muito comum, né? Então, comum entre aspas, né? Não é um carro barato que todo mundo tem. Mas como ele está citando aqui no exemplo, todo cara que ganha um dinheirinho e tudo tem... Nem todo, né? Na verdade, está bem... vai para várias áreas isso aí. Mas isso poderia servir para um bem, né? Tipo um apartamento, uma casa em si. Podia até ser uma moto. Não precisa ser um carro, na verdade, né? Hoje em dia, como o valor das coisas está um pouco, né? Então poderia ser até uma moto, mas enfim. Bora pro a segunda parte desse vídeo aqui. Você pegar o interior da vida, macho, o cara começa a ganhar um dinheirinho e compra Hilux. Só isso mercadinho, galera. Toma Hilux, monte de mercadoria, tudo tem Hilux. É impressionante. Aí tu chega pros caras e fala assim, qual Hilux aqui é quitada? Não tem uma quitada porque os caras já acostumaram a dever. Ele precisa dever. Sim. Aí quando ele quita a Hilux dele, que ele tá com o carro quitado, que ele não vai ter despesa nenhuma, o que é que ele faz? Troca Hilux. Bom, por que será, né? Tipo, nossa, o cara tem um mercado, uma coisa no comércio e precisa de uma Hilux. Tipo assim, é um carro robusto, né? É uma picape, então vai ter espaço na casa para poder levar tudo que precisa. Mas enfim, né? Utilidades. Poderia ser um carro mais barato? Poderia, mas aí é a escolha de cada um. Justamente, o fato de, nossa, ele acabou de quitar o carro e tudo, e vai e troca no carro para poder se endividar de novo, isso eu acho que está enraizado na gente, no brasileiro. Então, eu acho que não tem nem muito o que fazer, senão falar de economia financeira, aí já vai para outro ponto. Mas, tipo, é da nossa cultura, na verdade, né? Assim que a gente termina de quitar o carro, na maioria das vezes, né? A gente pode ficar até um pouco mais de tempo com ele, mas assim que a gente vê uma oportunidade, pô, modelo novo, ainda mais dono de Hilux mesmo, né? Tipo, muito difícil ele ir para outra marca. Mas ele acaba comprando outro carro, sim. Mas o tipo de vídeo da internet desse jeito aqui é para atrair comentário, né? Qual é o alvo do cara aqui? É o dono da Hilux, que vai lá no vídeo, pô, não sei o que, parará, e comenta e engaja. Simples assim, né? É assim que a internet funciona hoje em dia. Não é fazer um vídeo, pô, a Hilux poderia mudar em tal coisa, então, eis as novidades da Hilux, ou então, algo relacionado à Hilux. Não. É um comentário que poderia ser adicionado a qualquer carro, mas aí escolhe um alvo famoso, e aí, tipo, polêmicas, né? É disso que se trata algumas partes do mundo automotivo, né? Deixa eu ver aqui outros cortes. Nossa, outro falando de Toyota. Esse aqui, quando eu vi o que explodiu de comentário dos donos de Toyota, vocês vão ver. Por exemplo, você pega um Toyota e um Honda. Tem gente que fala, eu gosto muito do meu Honda. Eu te desafio a me achar alguém que fale, eu amo o meu Toyota. Cara, o Toyota é um carro sem sal. Tipo assim, o que esse vídeo deu uma polemizada também, né? Esse aqui, se eu não me engano, é um representante da JAC, né? Marca chinesa e tudo. Bastante influência no meio automotivo. E aí, um comentário desse é tipo, poxa, Toyota é um carro sem sal. Eu poderia citar 3 exemplos, no mínimo aqui, que poderia ser uma controvérsia, mas é muito mais um meio de comparação. Porque, tipo assim, se você pegar um Toyota comparado a um Civic SI,
Até tipo, as versões normais do Civic são um pouco mais divertidas de guiar do que um Corolla, o pessoal poderia comparar assim. Mas no âmbito normal, assim, se você pegar um Etios 1.5 manual, é um carro leve, a potência é 107 cavalos, mas é um carro leve, então em trechos curtos, a dinâmica é bem legal. Muita gente comparava na época o Etios 1.5 com o Up TSI 1.0, né? Turbo. Então, outro exemplo, o próprio GR Corolla, não o Corolla GR, o GR Corolla. 1.6, turbo, câmbio manual, 4x4, carrinho divertido também. Hilux GR também, a atual, 224 cavalos, que até eu vi hoje que saiu de linha, né, aparentemente no Brasil. Então, você poderia se divertir com um carro desse, né? Uma suspensão preparada para encarar o off-road e tudo. Mas enfim, eu acho que ele também mandou uma dessa para poder justamente o pessoal fazer corte e espalhar. Porque hoje em dia o pessoal quer aparecer, né? Então, não que seja somente a fala dele tem embasamento, mas ele poderia também escolher qualquer outra marca. Tipo, porra, Chevrolet não tem graça, digamos assim. Beleza, aí você vai pegar a linha da Chevrolet hoje em dia, se não tiver um carro esportivo realmente, não vai ter graça comparado a outros modelos que realmente tem graça, na teoria, né, esportivos. Mas enfim. Tem 10% da população que prefere comprar um carro. A montadora que mais vale no mundo, ela vale o dobro, um pouco mais do dobro da segunda, que por enquanto é a BYD, vamos ver por quanto tempo, eu acho que vai cair. Mas por quê? Porque ela tem 10% do mercado mundial. É a montadora que mais vende. A Volkswagen chegou a vender 10 milhões de carros. Caiu. Então, beleza, aí o resto do vídeo é mais falando de vendas e tudo, e não chegou a um outro ponto dessa conversa. Mas, tipo assim, ele pegou a Toyota também porque é uma marca fácil de atingir, porque vende muito, né? Então, bora ver se tem algum outro aqui que seja legal. Esse aqui é de quê? Não, esse aqui não. Não. Tá aqui, outro, pra finalizar o vídeo aqui, né, uma coisa bem bacana, sobre a durabilidade dos carros. Esse aqui vai ser interessante. Era verdade, os caras falavam muito sobre Santana com 400 mil É quilômetros. normal, Santana. Eu vi linha com 400 mil quilômetros. Eu vi linha, Santana, era no lógico. Golzinho. No lógico com 370. Não, que é o Golzinho, tudo chegava a 400, 500 mil. Por quê? Sabe por quê? O taxista, ele trabalha com 2 horários. Então tem o motorista da manhã e o motorista da noite. Então aquele motor nunca chegava na temperatura ambiente. O máximo que ficava 2 horas parado num ponto, ou que fosse e tal, mas aquele motor não resfriava. Então você não tinha aquela esfria, aquece. O que acontece com o Questão pistão? de dilatação, É, tem uma as série peças internas. Então, e você tem o quê? A temperatura ideal do motor. O óleo está mais grosso durante uma partida, Então, a pressão de óleo está lá em cima. exatamente. Então você tem uma até lubrificar o motor naquela partida fria e tudo mais. Então você tem táxi, cara, rodava tranquilamente. Podia ser um Paliozinho, podia ser um Maré, cara. Podia ser um Maré. Beleza. Tanto que fala de 2 exemplos que não são tão confiáveis assim no mercado, né? Maré e Linea. Isso pelo povo, né? Tipo assim, o pessoal fala bastante desses carros no mercado de uma maneira meio negativa. O Linea com câmbio automatizado, toda a linha Fit com câmbio automatizado, na verdade, o pessoal fala mal. E o Maré nem se fala. Mas, tipo assim, o que levou à fama dos carros antigamente, né? Você via um carro, se você queria pesquisar um carro robusto na época, hoje em dia não, porque os aplicativos de carro estão se misturando bastante com os táxis. Mas se você fosse para, pô, eu preciso de um carro bom de espaço e de bagagem, espaço interno, de bagagem, porta-malas, e que seja robusto. Pelo menos 3 itens. Beleza, equipamentos, essas coisas assim ficavam de fora, mas se você queria ver essas 3 qualidades, você ia ver o ponto de táxi como é que tava. Aí você ia ver lá Corolla, você ia ver Siena, você ia ver Vectra, você ia ver vários carros, Santana, dependendo das épocas, né, várias épocas. Aí, pô, esses carros são robustos, que o cara roda todo dia e ele aguenta. Tanto que o pessoal fala da quilometragem, né, 400 mil quilômetros e tudo. Aí hoje em dia o pessoal fala muito correr da entrada do Onix. Nossa, é uma coisa que não é confiável, não é... Aí, tipo assim, o pessoal não presta atenção
que para o cara rodar 400 mil quilômetros num Santana, ele tinha que fazer manutenção. Tudo bem, existem os casos do Onix, já que a gente citou o Onix, de pessoas que fizeram a manutenção ainda no jeito certo, só que aí ainda tiveram um problema com a correia. Eu sei que não foram todos assim. Tipo assim, senão a notícia seria diferente. Mas tem algumas pessoas que meio que entram nessa conta por falta de manutenção. É algo que de vez em quando aparece na indústria, né? Um carro que vende muito, geralmente tem algum probleminha assim e tal, mas continua vendendo bem. Foi assim com o Gol, né? A geração 2000 a quinta geração, se não me engano, que estreou em 2008. Os primeiros 1.0 tinham problema de vazamento, aí às vezes quebra de motor, substituição, enfim, resolveram depois. Próprios os Jeeps, né? Renegade, Compass, vendem pra caramba, vendem muito ainda. Mas tanto a linha de motores 1.8 quanto as 1.3 turbo, né, flex, e as 2.0 diesel, o pessoal andou relatando vários problemas e tudo, porque o carro vendeu muito. Um carro que não vai vender muito não vai ter uma relação tão grande de problemas, mas enfim, né? O que eu quero dizer com isso? Você vai encontrar hoje no ponto de táxi um Onix Plus, enfim, você pergunta pro taxista, pô, cara, esse teu carro dura mesmo e tal, não sei o quê. Aí o cara fala, dura. Esse ponto aí da rodagem certa, né, digamos assim, porque o que tem no manual, se você olhar no manual do seu carro, uso extremo, as revisões vão ser mais próximas. Mas o que é o uso extremo? É o uso do taxista? Na verdade, não. Quanto mais a gente tipo assim, nosso trabalho é a 10 minutos de casa, ou menos. Às vezes não dá tempo do carro realmente atingir a temperatura correta de rodagem, né? Uma temperatura, a temperatura perfeita para o carro trabalhar perfeito. Às vezes o carro nem chega a esquentar e já para. Então, se ele faz isso, eu vou pro trabalho e volto, e o carro fica parado a noite toda, isso é um uso extremo. Que o carro não vai desenvolver todo o processo de temperatura para poder funcionar perfeitamente. E aí, aliado a isso, o cara não faz manutenção, aí ele quer que o motor dure. Assim, eu já vi gente quebrando Corolla desse jeito também e botando a culpa no carro. Então, bom, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo de react aqui do canal Repara nos Cortes. Em breve, mais novidades. E é isso aí. Se inscrevam, deixa o like, comenta aí o que você gostaria que a gente reagisse. E é isso aí. Tem uns vídeos do Ticaracatica com o Boris e o César, recente agora, que eu tô com muita vontade de fazer um react para poder mostrar para vocês algumas falas e a gente comentar um pouquinho. Então, comenta aí. Até a próxima, valeu e falou!